A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Essa semana, queridos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração para trazer aqui essa noite à comunidade, e eu ouvi essa palavra várias vezes aqui hoje: transformação. Então, eu queria te convidar, a quebrantar o seu espírito diante do Senhor, para a palavra que vai ser ministrada, porque Deus quer dizer algo nessa noite. Deus quer dizer algo para você que está em casa assistindo aí esse culto pela internet. Eu creio que Deus quer transformar vidas nessa noite. Amém? Então, vou pedir que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 até o verso 5. Convido os irmãos que se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz o texto: conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, queridos. Queridos, nós estamos vivendo realmente os últimos tempos. Nós estamos vivendo uma época em que a gente pode dizer com toda certeza que Jesus está às portas, Jesus está voltando. E quando a gente olha para o tempo, quando a gente olha para o passado, quando a gente olha para as gerações anteriores, parece que essa sensação se acentua mais e mais ainda. Nós estamos vivendo em uma geração que é a mais imatura de todos os tempos. Os jovens das gerações anteriores eram mais maduros para a vida, amadureciam mais cedo. Eles passavam aflições, passavam privações na vida, e tudo isso forçava o seu amadurecimento e se tornavam homens e mulheres de valor, de princípios. Hoje, nós temos visto os filhos cercados de todo o conforto, de mimos, fazendo todas as suas vontades, muitos demoram mais a trabalhar, não ajudam seus pais nos apertos e ainda exigem e fazem muitas reivindicações, como se fossem o centro do mundo. Esse é o reflexo da sociedade que nós estamos vivendo nos dias atuais. Pessoas imaturas, pessoas incapazes de sofrer perseguições, pessoas que são incapazes de sofrer o dano, como diz o próprio Senhor Jesus. E que se acontece algo dessa natureza com essas pessoas, elas já revidam violentamente. Nos últimos tempos, a palavra bullying, tomou aí uma importância, teve uma importância maior pelas mídias, porque as pessoas começaram a revidar violentamente por causa do bullying. As pessoas não querem sofrer nenhum dano, seja ele físico, moral ou emocional. Mas isso, querido, é um reflexo
também do que acontece dentro da igreja. Os crentes hoje são mais imaturos também do que as gerações anteriores. Muitos buscam servir a Deus de uma forma equivocada, da forma como querem, sem conhecimento, sem doutrina, sem nascer de novo. E dessa forma, a doutrina ensinada por Jesus se torna uma doutrina doente, que não produz transformação, que não molda o caráter das pessoas, que não transforma a sociedade. E a sã doutrina é capaz de fazer todas essas coisas. Os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou é para salgar o mundo, é para evitar o apodrecimento da nossa sociedade. E muitas igrejas não estão mais salgando o mundo, mas estão apodrecendo junto com ele. Porque os seus integrantes não amadurecem espiritualmente, se tornam pessoas nanicas na fé. São pessoas que não dependem do Espírito Santo, mas dependem de outras pessoas para viver a sua fé. Nós devemos ser dependentes do Espírito Santo. Ah, pastor, mas então quer dizer que eu não posso ser dependente do meu irmão? Querido, a igreja foi criada para nós sermos interdependentes, não dependentes do outro. Nós só podemos depender do Senhor, mas nós somos interdependentes. Isso significa que eu recebo do meu irmão, mas eu também ministro para outro. Isso é maturidade espiritual. E os crentes hoje só querem receber, mas ninguém quer ministrar, ninguém quer servir. E o Senhor está chamando a sua igreja para servir, para ministrar, para ser sal na terra, para fazer a diferença. Porque o fim dos tempos está se aproximando. E quem não vive assim, não está preparado para o que está por vir no fim dos tempos. Tempos de grande tribulação, de angústia, ainda virão antes do Senhor retornar. E como você está? Como está a sua maturidade cristã? Como está o seu relacionamento com o Senhor? A maturidade cristã, ela é um processo que se inicia com a nossa salvação. No momento em que somos salvos, no momento em que nós nos convertemos, no momento em que nós nascemos de novo, nós começamos a amadurecer. É um processo de santificação. E é um processo que não tem fim neste mundo, somente na glória. Nós podemos dizer que a maturidade cristã, ela está intimamente relacionada com o estágio de santidade que cada um de nós estamos vivendo neste momento. Nós nunca conseguiremos chegar a um nível de maturidade cristã tal que seja comparável ao varão perfeito que é Cristo aqui neste mundo. Enquanto o nosso homem interior não administrar totalmente o nosso homem exterior, o cristão não terá a menor chance de viver uma vida cristã madura. Deus está te chamando para viver uma vida cristã madura, para você crescer na fé, para você se santificar cada dia. Paulo adverte aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 13, verso 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Está na hora de nós desistirmos das coisas de menino. Está na hora de nós desistirmos das coisas próprias de menino.
A igreja de Corinto era uma igreja que estava mergulhada em sofismas, em heresias, em obras da carne. Há até mesmo aquele que adulterava com a esposa do pai, com a madrasta. Nós precisamos deixar de ser meninos espirituais. Nós precisamos alcançar a maturidade espiritual. E isso é um processo. É um processo pelo qual nós devemos passar, pela fidelidade aos ensinamentos do Senhor Jesus. Não existe mais ou menos. Não existe crente mais ou menos. Não existe crente meia boca. Ou é ou não é. Esse processo parte de nós mesmos, das próprias pessoas. Temos que querer, temos que desejar, temos que almejar crescer espiritualmente. Temos que almejar alcançar uma maturidade espiritual. Porque nós não podemos entrar pelos átrios do Senhor por caminhos humanos, mas somente pelo caminho da fidelidade espiritual, da maturidade, do crescimento, da intimidade com o Senhor. E não pode haver pessoa madura caminhando em dois caminhos ao mesmo tempo. Ou você caminha para a direita, ou você caminha para a esquerda. Ou seguimos a Cristo, que é o nosso alvo principal, ou deixemos esse caminho para sempre e seguiremos o caminho, então, da carne, que é o caminho do mal e do pecado. Nós temos escolha. Assim como Moisés, quando disse ao povo, vocês têm escolha hoje. Hoje eu coloco diante de vocês bênção e maldição. Escolhei hoje o que vós quereis. O profeta Elias perguntou, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor, Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. E quando nós vamos, então, lá em Apocalipse 3, 14 a 16, nós temos lá a carta às igrejas. E a carta de Laodiceia é bastante impactante. É uma carta bem contemporânea, né, para os dias atuais. E ela diz, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Queridos, uma das maiores tragédias para um homem, entre aspas, cristão, é tentar viver entre dois pensamentos, entre dois caminhos, entre Deus e o mundo. Nós não podemos viver assim. Isso não é coisa só de agora, não. Na época de Paulo, ele já fazia essa admoestação, essa exortação às igrejas que ele escrevia. Mas isso tem se acentuado bastante nos últimos tempos. O que nós podemos fazer para viver em busca dessa maturidade espiritual, em busca desse crescimento espiritual? Primeira coisa que nós devemos fazer é nos aperfeiçoar. Guarde essa palavra. Aperfeiçoar na fidelidade ao Senhor, aos seus ensinos, aos seus mandamentos. Procurando viver no caminho da sã doutrina. Doutrina santa, imaculada, sem ser contaminada. O salmista diz, não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Aquilo que você sabe, aquilo que o Senhor te ensinou, aquilo que o Espírito Santo te entregou, não guarde para si.
Ministre. Ministre às outras pessoas, ministre à igreja. Não guarde no seu coração. Não esconda da grande congregação a benignidade do Senhor e a verdade do Senhor. E você tem que se aperfeiçoar nisso. Quanto mais eu falo, mais eu me aperfeiçoo. Quanto mais eu falo de Deus, mais eu tenho trepidez para falar, mais eu tenho ousadia para falar. Eu me lembro de quando eu comecei a pregar, as pernas tremiam, feito vara verde, a barriga doía, parecia que dava um frio na espinha. Hoje é uma coisa natural para mim. Por quê? Vamos aperfeiçoando. Temos que nos aperfeiçoar naquilo que o Senhor nos entregou como dom, como ministério. Fidelidade é uma qualidade de ser fiel, de ser firme, perseverante, de ser digno de fé, leal, íntegro, sincero. Vamos cultivar esses valores para nós podermos aperfeiçoar a nossa fidelidade, para que nós possamos crescer espiritualmente. Lembro-me da passagem de Paulo sobre os crentes, lá em Atos de Bereia. E quando ele pregava, os bereanos abriam as escrituras e conferiam se era aquilo mesmo que havia sido pregado. Como nós podemos ter esses filtros se nós não nos aperfeiçoarmos? Sabe quando eu crio filtros? Quando eu começo a ter noção das coisas espirituais? Quando eu começo a estudar mais a palavra de Deus, quando eu começo a ler ela diariamente, quando ela começa a impregnar o meu caráter, o meu ser, a minha alma, aí se torna natural. Aí esses filtros vêm naturalmente. O cristão que prima por uma maturidade cristã, ele tem que buscar esses adjetivos na sua vida. Tem cristãos que passam uma semana, duas, né? Vamos ser bonzinhos, uma semana sem abrir a Bíblia. Às vezes abre a Bíblia só quando vem na igreja. Quando o pastor fala, abre a sua Bíblia no texto tal, e nós vamos ler. Não tem como crescer espiritualmente assim. Não podemos nos misturar com doutrinas falsas, doutrinas doentes, é o que mais tem hoje, doutrinas humanas, coisas de homem, impróprias, para serem aceitas por cristãos maduros. Por que tem tanto crente que engole tanta coisa que não é de Deus? Porque não se aperfeiçoou na fé. Porque não criou esses filtros espirituais. Pessoas que falam de Deus, mas o seu coração não está em Deus. E sim voltadas, muitas vezes, para a mercantilização da fé, como um sistema de vida melhor. Se existe uma sã doutrina, como nós vimos aqui nesse texto, é porque também existem doutrinas doentes e doutrinas falsas. Como que nós vamos distinguir uma e outra? Se não nos aperfeiçoamos na fé, se não prosseguimos em conhecer ao Senhor e conhecer a sua palavra. Muitos se desviam da sã doutrina e pregam, às vezes, um evangelho complicado, difícil de entender. E quando falam, as pessoas falam, conhece muito, é um mestre. Mas querem ouvir exatamente aquilo que ele está falando. Porque ele está falando aquilo que desejam ouvir, aquela pessoa é um mestre. É o que o texto está falando aqui. Procuram mestres para si. Mestres que falam aquilo que você quer ouvir.
eu tenho uma notícia não muito boa para você, meu irmão. O mestre é aquele que fala o que você não quer ouvir. Porque você só cresce dessa forma. Você só amadurece dessa forma. A sã doutrina, ela é pura, ela é limpa, ela não é misturada. Por isso que o salmista disse que foi fiel em escondê-la no seu coração e ensinar a toda a congregação. Olha, escondi a sua palavra no meu coração de uma forma que ela não se vai se misturar com as coisas lá fora. Para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. O padrão aferidor da sã doutrina é um só. São os ensinamentos do Senhor Jesus. Quando nós vemos nos evangelhos Jesus ensinando a palavra de Deus às pessoas, ele falava de uma forma simples, de uma forma que as pessoas podiam entender. O evangelho não é complicado. O evangelho não necessita de coisas que muitas vezes são preceitos de homem. Mas o evangelho é simples. Muito simples. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O padrão aferidor são os ensinamentos de Jesus. E isso basta, meus irmãos. Isso é o suficiente. Em Hebreus 4:12, a palavra nos diz o seguinte, testificando sobre ela mesma, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você quer saber se o que vai no seu coração agrada a Deus? Vai na palavra. Ela é apta para discernir os seus pensamentos e os seus propósitos. Será que Deus vai se agradar se eu fizer assim ou assado? Vai na palavra do Senhor. Ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. O cristão que caminha para uma maturidade espiritual, ele está batalhando pela fé. Nós devemos batalhar para a nossa fé, para o nosso crescimento espiritual. Em Judas 1:3, nós temos o seguinte: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Está sempre se colocando no ponto para ser usado por Jesus, fazendo com que essa fidelidade seja um agente do testemunho da palavra do Senhor Jesus. Nós temos que batalhar pela nossa fé, por aquilo que foi nos entregue por Deus. Você sabia que os anjos almejavam a missão que nós temos de levar o evangelho para as pessoas? E isso foi entregue a nós. Esse é um privilégio dos homens e não dos anjos. Levar o evangelho para outras pessoas. E como levaremos se não aperfeiçoarmos a nossa fé? E quando alguém te pedir a razão da tua fé, como você responderá a essa pessoa? Temos que ser fiéis à doutrina da palavra do Senhor. Essa fidelidade, ela exige, ela necessita de um cuidado especial de cada um de nós. O nosso comprometimento
tem que ser com Deus e com a sua palavra. Não tem que ser com mais ninguém. É com Deus e com a sua palavra. A Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque elas são o poder de Deus. Fé na palavra de Deus, fidelidade na palavra do Senhor Deus. Sem isso, nós não podemos nos aperfeiçoar. Nós não podemos crescer, nós não podemos alcançar maturidade espiritual. Esse é o primeiro ponto, aperfeiçoamento. Qual que é o segundo ponto, pastor? Depois de buscar esse aperfeiçoamento, nós temos que cultivar a fidelidade, dia após dia. Nós temos que cultivar essa fidelidade ao Senhor, a seus princípios, para que nós possamos crescer espiritualmente, amadurecer. O cristão precisa cultivar a sua fé em Deus e interagir com pessoas confiáveis, com pessoas idôneas, com pessoas que conhecem ao Senhor, com pessoas que conhecem a sua palavra, com pessoas que têm relacionamento com o Senhor. Temos que cultivar essa fidelidade à nossa fé e aos nossos princípios. O cristianismo chegou até nós por causa de homens fiéis, homens comprometidos com o Senhor e com a sua palavra, pessoas que não negavam a sua fé, que tinham as suas cabeças decapitadas, que eram crucificados de cabeça para baixo, que eram transpassados pela espada, queimados vivos, jogados aos leões, pessoas que morreram pela fé em Deus, que não se misturaram com sistemas humanos e mundanos, mas introduziram nas pessoas a fé, uma fé que as sustentasse, uma fé que as preservasse a passar para outras gerações. E você? E eu? Será que nós continuaremos esse legado desses cristãos fiéis? Será que nós continuaremos cultivando a nossa fé, a fidelidade aos princípios e aos ensinamentos do Senhor? Paulo escreve a Timóteo e diz: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Somente quem é fiel, quem é idôneo, tem essa capacidade de transmitir, de ensinar esses princípios de fé a outras pessoas. Porque não são apenas princípios como ensinamentos, como conhecimento, mas também são experiências de vida, são testemunhos daquelas pessoas. Por isso que eles são idôneos. Que tipo de geração cristã nós estamos criando hoje? Que tipo de cristianismo os nossos filhos desenvolverão? Vai ser um cristianismo que transforma, que muda as pessoas, ou que elas continuam do jeito que estão? Tem um hino antigo, né, que diz: eu venho como estou. E tem muitas pessoas que, de certa forma, mudaram um pouco esse cântico, né? Continua como estão. Eu venho como estou e continuo como estou. Mas o Senhor te chama como você está. Mas depois que você encontra com Ele,
Você é a nova criatura, você é transformado, você não permanece mais como está. Que tipo de cristianismo os nossos filhos desenvolverão? E os nossos netos, se nós chegarmos a vê-los? O cultivo da nossa vida cristã cria raízes nos nossos filhos. E eles vão dar continuidade aos ensinamentos da sã doutrina. Não pense você que os momentos que você passou orando com seus filhos, lendo a Bíblia com seus filhos, levando eles até a igreja, o cultinho, a escola bíblica, que isso foi em vão. Foram sementes que foram lançadas, que foram cultivadas no coração dessas crianças. E quando chegarem à idade da razão, essas sementes germinarão. Elas foram colocadas lá, foram plantadas lá por você. A sã doutrina do Senhor. Uma das coisas mais felizes que um pai pode ter é ouvir do seu filho: pai, mãe, você é um exemplo para mim. E quando a gente ouve isso, a gente se sente realizado por tudo o que você fez durante a sua vida. Se eu não ganhar ninguém, mas se através de mim eu ganhar os meus filhos para o Senhor, já valeu a pena a minha existência. A fidelidade cristã precisa perpetuar no coração das pessoas, precisa perpetuar no coração dos nossos filhos, dos jovens. A cada momento, uma pessoa aceita Jesus no mundo. Você sabia disso? Estima-se que mais de 5.000 pessoas aderem à fé cristã a cada dia, né? 5.000 faz lembrar lá Pedro, né? Na pregação dele, num dia ele pregou e 5.000 se renderam ao Senhor. Hoje, no mundo inteiro, todos os dias, 5.000 pessoas professam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas nós precisamos ficar atentos a que tipo de ensinamento essas pessoas estão recebendo. Que tipo de palavra essas pessoas estão recebendo para continuar o aperfeiçoamento, o cultivo da fé redentora do nosso Senhor Jesus Cristo? O cristão que está num processo de crescimento, de maturação espiritual, ele tem essa preocupação. O que eu estou comendo? De que eu estou me alimentando? Dizem, né, quem cuida de rebanhos de animais, quando o pasto é verde, o rebanho fica gordo, né? Saudável. Agora, quando o pasto é seco, mirrado, dá para ver até as costelas dos animais. E muitos adoecem e morrem. Nós temos que ter esse cuidado, queridos. Juan Vareto, em seu livro chamado Eles Morreram pela Fé, comentam as dificuldades que os homens primitivos tiveram para levar ao mundo a mensagem de Deus. E muitos pagaram o preço com as suas próprias vidas, conforme nós comentamos agora há pouco. Será que nós temos essa mesma disposição de levar a mensagem de Deus, a sã doutrina, mesmo que ela nos custe algumas coisas? Nós temos que cultivar a nossa fé e a nossa conduta cristã. Essa conduta, ela tem que estar firmada no amor.
para ajudar os outros, para ajudar as gerações seguintes a serem atingidas pela fé em Deus. Eu costumo dizer na classe, lá no seminário, que Jesus resumiu toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e a teu próximo como a ti mesmo. Resumiu a lei em amor. Quando você vai para os ensinamentos a respeito do Espírito Santo, o amor é o dom supremo. Tudo que nós fizermos tem que ser feito em amor. Será que o que eu vou fazer vai atingir o meu irmão? Será que a forma como eu vou repreendê-lo, discipliná-lo, vai ser benéfica para ele ou vai prejudicá-lo? Nós temos que cultivar a nossa fé em amor. Eu me lembro de um certo pastor que foi chamar a atenção de uma pessoa e ele estava certo, ele estava correto naquilo que ele exigia daquela pessoa, mas a forma como ele se dirigiu àquela pessoa foi desrespeitosa. E aí ele perdeu a sua razão, porque não agiu em amor. Nós somos chamados para agir em amor, e até mesmo quando nós apontamos o pecado das pessoas, através da palavra de Deus, sem julgamento, nós estamos demonstrando esse amor. Quando nós vemos a vida fiel de Abraão, a Bíblia diz, e era Abraão já velho e adiantado em idade, o Senhor o havia abençoado, a Abraão em tudo. Ele já era velho e adiantado em idade. A sua vida foi uma vida fiel ao Senhor. E a promessa que o Senhor fez a Abraão se cumpriu mesmo na sua velhice. Ele esperou, ele falou, o Senhor falou que eu vou ser pai de multidões. Não importa a minha idade, não importa a idade da minha esposa, não importa a minha velhice, a minha falta de vigor. Se ele prometeu, vai se cumprir. Temos que cultivar a nossa fé para que nós possamos crescer espiritualmente. E em terceiro, para a gente já caminhar para o final dessa mensagem, nós temos que nos render a essa fidelidade. Para muitas pessoas, existe um grande abismo entre o que ela crê e o que ela vive. Tem muitos santos nos finais de semana dentro das igrejas, mas faltam verdadeiros santos circulando lá fora, na sociedade, durante os dias da semana. Foi o que nós ouvimos no início do culto, né? O culto aqui é uma continuação do culto que você presta ao Senhor durante a semana. Aqui é uma celebração. O culto verdadeiro é lá fora. O culto verdadeiro é lá com os incrédulos. E para isso, nós temos que nos render à nossa fé, nos render à vontade do Senhor. E por que muitos não se rendem? É mais cômodo ser infiel. É mais cômodo até mesmo estagnar a nossa fé, não valorizar a nossa vida cristã, do que pedir a Deus quebrantamento, morte do velho homem. Quantas vezes você dobrou seu joelho durante essa semana e falou, Senhor, tem misericórdia de mim, quebranta o meu coração, me quebra, me faz de novo. Eu preciso ser diferente. E quantas vezes você orou e falou, Senhor, eu preciso disso, me dá isso.
É mais cômodo ser infiel e estagnar a nossa fé. É mais cômodo do que pedir quebrantamento, do que se quebrar diante de Deus, do que querer transformação nas nossas vidas. Muitos se desviam hoje dos princípios ensinados por Jesus, mas ainda estão nas igrejas. Talvez hoje nós tenhamos mais joio dentro das igrejas do que trigo. É um jogo paradoxal. Estão lá, mas não vivem os ensinamentos da Bíblia, mas sim os manuais, né? É mais fácil ir no manual, é mais fácil ir ali naqueles dogmas, naqueles princípios, naqueles ensinamentos talvez criados por pessoas, por homens, naqueles costumes. E em muitos ministérios, existem pessoas que não sabem discernir, que dão ouvido a muitas falas, a muitas conversas. Paulo advertiu também Timóteo sobre isso. Olha, foge daqueles que conversam muito, daqueles que ficam fofocando, daqueles que ficam falando por trás das pessoas, daqueles que são falsos, que muitas vezes não correspondem aos princípios de Cristo e ouvem como comichões, né? Como coceira nos ouvidos, apenas aquilo que eles querem ouvir. Está no texto que nós acabamos de ler. Muitos precisam tirar de suas vidas tudo aquilo que impede a ação do Espírito Santo de Deus. Alguns cristãos são desviados porque muitas vezes não conseguem discernir, né? E às vezes quando a palavra é pregada e o seu pecado é exposto no seu coração, o seu ouvido começa a coçar, né? Não só o ouvido, né? Mas parece que o corpo todo dá uma coceira, levanta da cadeira, sai, vai lá para fora, vai beber água. Há muitos ventos fortes tentando derrubar os princípios de Cristo. Muitos irmãos estão perdendo essa batalha porque não têm se rendido à sã doutrina, não têm se rendido aos princípios do Senhor, mas têm se rendido às coisas do mundo lá fora. Estão perdendo a batalha, estão perdendo a força e, principalmente, estão perdendo o crescimento espiritual. Muitos crentes com problema de nanismo espiritual. Não crescem, não desenvolvem, não fazem que a sua fé cresça. Muitos estão envolvidos com as tempestades, com os tsunamis da vida contemporânea. Ah, meu Deus, você viu o governo baixou decreto tal. Estão envolvidos com as coisas do mundo. Queridos, a igreja sempre passou por tribulações e por problemas, mas ela sempre teve a vitória em Cristo Jesus. Não se preocupe, não se preocupe com os tsunamis lá fora, não se preocupe com as tempestades, com o vento, com os trovões, porque Jesus está no barco, Ele acalma a tempestade, Ele põe fim aos ventos. E nós precisamos de ter esse entendimento, porque só assim nós seremos sóbrios,
sobre as aflições e poderemos fazer a obra do Senhor, como está no verso 5 aqui do texto. Sede sóbrio. Que sóbrio que é esse que ele está falando aqui? Seja maduro, né? Seja atento às coisas espirituais. Quantas vezes nós sofremos provações e pensamos que nós perdemos as bênçãos do céu. Ah, por que está acontecendo isso comigo? Será que Deus não está olhando mais para mim? Será que Deus parou de me abençoar? Olha o que aconteceu com Abraão, o pai da fé. Subiu com seu filho Isaque ao Monte Moriá para entregar o seu filho amado, querido, seu único filho, razão da sua vida, a Deus. Porém, quando ele ia imolá-lo, o anjo do Senhor bradou com grande voz e disse: Abraão, Abraão, não é necessário que faças tal coisa, pois agora sei que temes a Deus e não negaste teu único filho a mim. E o anjo de Deus preparou o cordeiro para o sacrifício. Quando as coisas parecem que estão perdidas, quando parece que Deus te abandonou, que você não está sendo mais abençoado, o Senhor aparece com a provisão. O Senhor aparece com o cordeiro para o sacrifício. Mas nós precisamos nos manter fiéis. Assim como Abraão permaneceu fiel à sua fé. Ele permaneceu fiel ao seu Deus. Ele sabia que Deus era poderoso o suficiente até mesmo para trazer Isaque de volta à vida das cinzas. Não precisamos ser infiéis a Deus nas provações. Nós podemos até sofrer um pouco, mas com paciência nós conseguiremos atravessar. Salmo 41 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Devemos nos render, crer na sã doutrina, aceitá-la, independente de denominação, mas no apego à palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus sem acréscimo. Aqui você não precisa de acrescentar nada. Tudo que você precisa para o seu crescimento espiritual, isso já está aqui, revelado na palavra do Senhor. O que você precisa é pedir o Espírito Santo que te ilumine, para que você entenda aquilo que já está revelado. É necessário que nós estejamos defendendo os ensinamentos de Cristo contra esses momentos de assalto da infidelidade e nunca nos rendermos a ela. O cristianismo de hoje, ele está exigindo um retorno aos princípios ensinados por Cristo Jesus para um bom e verdadeiro desenvolvimento da sua fé. Não fique preocupado com coisas que talvez você não entenda. Eu já vi tantas pessoas preocupadas em entender o Antigo Testamento e todas aquelas coisas que muitas vezes apontavam para a vinda de Jesus e para o seu ministério, para o cumprimento de todas aquelas profecias. Comece pelo Novo Testamento. Todo o cumprimento do Antigo Testamento está lá. O que você precisa aprender está lá. Tudo traduzido em palavras simples pelo Senhor Jesus. A igreja de hoje busca um avivamento. Nós olhamos pelas notícias na TV, jovens em faculdades, em igrejas, se amontoam e oram e adoram e buscam e pedem a Deus por um avivamento. Mas não pode haver avivamento antes que o cristão desenvolva o seu espírito, um espírito de quebrantamento. Devemos nos quebrantar diante do Senhor. O cristão que desperta
para a vida, ele precisa colocar na presença do Senhor. E se colocar na presença do Senhor, com alegria, com prazer, e acima de tudo, com espírito contrito. O espírito contrito não desprezará, ó Senhor, diz o salmista. Essa fidelidade é o termômetro da nossa fé. Nós não podemos viver crendo em Jesus de forma diferente. Não podemos nos afastar de tudo aquilo que nós aprendemos no primeiro amor. E eu queria te fazer um convite, se você tem dificuldade a voltar às práticas da vida cristã, as primeiras práticas da vida cristã, se sente tocado por Deus a mudar, não de igreja, não precisa de você mudar de igreja, mas de vida. De vida você precisa mudar. Se você quer fazer da sua fé uma grande oportunidade para ensinar a sã doutrina, uma grande oportunidade para servir, ore agora e peça a Deus, a Ele, um quebrantamento, um despertamento, um avivamento que vem de dentro para fora. Não é um avivamento que vem de fora para dentro. Existe um cântico que diz, a começar em mim, né? A começar em mim, ó Senhor. Não deixe para depois, irmãos. Agora é sua chance. Aplique o seu coração e a fé no seu coração ao Senhor Jesus. E eu tenho certeza que você se tornará um crente fiel, um crente que ensina a sã doutrina, que ajuda outras pessoas a amadurecerem. Interessante quando você coloca uma fruta numa fruteira e tem frutas verdes e tem uma mais madura, parece que aquela madura vai ajudando as outras a amadurecerem mais rápido. Assim tem que ser com o cristão. Amadureça e ajude as outras pessoas a amadurecerem espiritualmente. Amém? Feche seus olhos por um momento. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo teu Filho Jesus, ó Pai, por tão grande amor, ó Pai, demonstrado naquela cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter, ó Deus, acesso junto ao teu trono de glória, Deus. E te pedimos agora, ó Pai, que o teu Santo Espírito venha quebrantar os nossos corações, ó Deus. Teu Santo Espírito venha mostrar, ó Pai, aquilo que nós precisamos de mudar no nosso coração, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, ó Pai, na nossa conduta, para que possamos, ó Deus, sermos achados fiéis à tua sã doutrina, Pai. Para que o teu Espírito, ó Pai, venha de uma forma, ó Deus, sobre os nossos corações, ó Deus. Que possamos, ó Deus, também, ó Pai, derramar dele sobre outras pessoas, ó Pai. Ó Deus, seja com a tua igreja aqui e em toda a face da terra, ó Pai. Que o teu Espírito, ó Pai, possa promover esse despertamento da fé sobre os teus filhos e filhas, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.